Paz do Senhor, professores, pastor Daniel Lemos Júnior para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 5 do nosso primeiro trimestre de 2019 e nós estamos vindo desde a lição de número 3 falando a respeito do nosso inimigo, que no caso, o diabo. E agora, lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. E no decorrer da lição nós vamos ver quem é esse inimigo ou onde propriamente detectamos esse inimigo. O texto áureo da nossa lição, texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática sugerida pelo nosso autor diz que o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. A leitura diária, você vai ver aqui, querido professor, na página 31 ainda, antes da nossa leitura bíblica, que recomenda-se aqui 6 textos para ler. É importante que você, professor, leia esses textos, se situe nele, porque eles trazem subsídio para auxiliar a sua lição e textos que estão aqui não estão no corpo da lição. Então isso vai lhe ajudar e até mesmo, quem sabe, um momento de interação na lição, uma vez que você detectar ele dentro do corpo da lição, você pode pedir que algum aluno da sua classe esteja lendo essa lição e isso vai favorecer o diálogo entre professor e aluno na expositiva da sua lição. O nosso texto bíblico e em classe, o texto base para esta lição, está em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. E como objetivos específicos da nossa lição, você vê aqui que nós precisamos falar a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola de Tiago, também refletir a respeito dos deleites da vida e o terceiro, conscientizar que devemos resistir ao inimigo. E o objetivo geral é estabelecer a perspectiva bíblica da resistência ao diabo. Aqui, querido professor, ainda antes de entrar no conteúdo da lição, você vai perceber o quê? O que eu quero que você entenda, e eu já deixei isso claro no inserir o assunto. Por quê? Um inimigo que precisa ser resistido. Nós vamos perceber que o texto de Tiago, ele dá ênfase à resistência ao diabo. Porém, o texto também trabalha muito a questão do nosso eu. Então eu quero que você pense comigo nessa pré-aula, que nós vamos inserir essa lição para os nossos alunos, que nós vamos apresentar esse conteúdo para os nossos alunos, e já a indicativa é que o inimigo é o diabo. Porém, o diabo não é o nosso único inimigo. Muitas das vezes, o diabo usa o nosso eu para atuar nas nossas vidas, porque o nosso eu, a nossa carne, também é um inimigo que nós temos dentro de nós. Você vai ver o apóstolo Paulo, se você optar por esse caminho na lição, que é o caminho que eu estou indicando aqui nessa pré-aula, se você optar por esse caminho, você pode dar introdução a isso usando o texto do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 7, quando ele diz lá no finalzinho do capítulo 7, o bem que eu quero eu nunca faço, e o mal que abomino vivo fazendo. Miserável homem que sou. Ou seja, o apóstolo Paulo dando ali ênfase dessa questão da nossa luta contra a nossa carne, do quanto nós precisamos vencer nós mesmos. E o que acontece? Por que isso, eu gosto de trabalhar isso nesse texto de Tiago, também com a ênfase ao diabo? Por quê? Porque o diabo vai fazer o quê? Ele vai aproveitar, ele vai detectar as brechas das nossas falhas e dentro disso ele vai atuar na nossa vida. Então, o diabo é o inimigo? Sim. Precisa ser resistido? Precisa. Precisamos vencer? Precisamos. Mas nós só venceremos, e a lição deixa claro isso lá no final, nós só venceremos se nós estivermos com o nosso eu muito bem crucificado em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, né? Porque já estamos crucificados com Cristo. Então a introdução da nossa lição, ela vai dizer que essa seção da epístola de Tiago é uma das outras palavras, ou um chamado à santidade. Em outras palavras, um chamado à santidade. Ou seja, já identificando aquilo que eu falei aqui, de nós usarmos esta lição para fazer os nossos alunos entender que o inimigo não é só o diabo.
muitas das vezes o inimigo somos nós mesmos e precisamos derrotar esse eu que está dentro de nós. Então essa epístola de Tiago é um chamado a essa santificação, essa santidade. A epístola de Tiago, que é o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição, dando as características gerais da epístola de Tiago, né? A epístola de Tiago é o escrito mais antigo do Novo Testamento e tem por objetivo evitar desentendimentos entre os discípulos de Cristo. Ou seja, Tiago é provavelmente aqui é o pastor da igreja em Jerusalém, quando ele está escrevendo e ensinando ao povo aqui, né? Você vai ver muitos pensadores apresentando Tiago como irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, ou propriamente o pastor da igreja, ou não o pastor da igreja. Não entre por esse caminho. Você, lendo a lição, você vai perceber que a lição, em momento algum, ela se compromete com essas teses ou teorias. Vai pelo texto mesmo. É o conselho que eu dou para você, professor. Quem sabe alguém na sua sala de aula vai, isso, aquilo, aquilo. Não. Vá pelo caminho seguro, que é o caminho que está exposto na lição, na expositiva da lição, que vai dar certo e a sua aula vai ser uma bênção. Mas uma característica geral de Tiago que nós precisamos identificar é que ele é esse ensinador. A epístola de Tiago é tido como provérbios do Novo Testamento, né? Ou seja, aqui também na lição, comparada ao Sermão da Montanha. Ou seja, conselhos éticos práticos, né? É a ética que se pode colocar em prática. Por quê? Porque nós vamos ver, dentro da filosofia, que a gente chama de praxis, né? Aqui até vai tratar alguma coisa da nossa lição, no que diz respeito ao conteúdo, né? Ao conteúdo da lição aqui, depois nos deleites da vida, sobre a eudaimonia, sobre o hedonismo, ou seja, muitas das éticas que se tem por aí, dos conceitos éticos que se tem por aí, são essencialmente discursos, ou seja, um comprometimento teórico. E aqui em Tiago, tanto como no Sermão da Montanha, como em Provérbios no Antigo Testamento, nós temos a ética que pode ser colocada em prática, e não somente pode, mas ela deve ser colocada em prática. Muito mais do que um conteúdo ético teórico, é um conteúdo ético prático para o nosso dia a dia. Então, eu acho que você passando isso para os seus alunos, dentro do contexto da lição, já é uma suma importância para compreender o que Tiago está tratando. Então aqui os destinatários, né? Trata-se de um livro prático muito próximo ao Sermão do Monte proferido por Jesus em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7. Aqui escrito aos judeus espalhados pelo mundo, ou seja, aos cristãos espalhados pelo mundo, tanto eu quanto você nos nossos dias serve muito bem esse ensinamento. O conteúdo, como já disse, um conteúdo ético, um tratado ético, um ensinamento de um pastor de igreja, um ensinamento de quem está liderando um povo e quer ver esse povo vencendo no dia a dia. Porque muitas das vezes, professor, o que nós precisamos entender é isso. O que nós temos que ensinar à igreja, o que nós temos que discipular à igreja, é que nós não estamos ali simplesmente para ter um sermão que traga uma satisfação espiritual no momento que a pessoa está em contato com o sermão. Não, mas digamos que você lecione domingo de manhã, você lecionou domingo de manhã, segunda-feira de manhã, aquilo que você lecionou, o seu aluno tem que conseguir colocar em prática. Então esse é o tratado ético que está disposto no livro de Tiago e tem para nos ensinar. O tema, né, que a questão de Tiago aqui vai tratar muito a questão das obras, por isso fica claro. Você vai ver muitos escritores, muitos pensadores que vão desprezar, até mesmo Martinho Lutero chamou de uma carta palha, né, o livro de Tiago, porque Tiago dá essa ênfase da fé sem obras é morta. E nós sabemos que a salvação ela é por intermédio de Jesus Cristo. A nossa salvação única e exclusivamente é pelo mérito da cruz do Calvário, não pelo mérito do homem. Nada que eu possa fazer vai me fazer ser salvo em Jesus. Porém, uma vez que eu sou salvo, eu tenho que praticar aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Você vai ver, por exemplo, o ladrão da cruz que morre ali junto com Jesus, mas tem a garantia da salvação. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas certamente, se ele não morresse e descesse da cruz, ele viveria de maneira, ele não voltaria a roubar para continuar, não, agora sou salvo, vou continuar a roubar porque Jesus já disse que eu vou estar no céu com ele no paraíso. Não, nós precisamos, uma vez salvo, ter práticas de salvo. Então, por isso que Tiago vai apresentar dessa forma. E é de suma importância porque no nosso dia a dia o que nós estamos precisando é ver isso. Pessoas comprometidas, não só pessoas que vistam uma camiseta, que representa a igreja, que diga que é evangélico, não. Mas pessoas que vivam aquilo que se prega, aquilo que se ouve na palavra de Deus, aquilo que se aprende com a palavra de Deus. Então, Tiago, o tema de Tiago vai trabalhar aí sobre a fé e as obras.
Segundo tópico da nossa lição, então, os deleites da vida. Perceba que aqui vai ficar claro aquilo que eu falei na introdução a respeito de que o tema da lição, quando diz um inimigo que precisa ser resistido, aqui nesse tópico nós vamos perceber que esse inimigo não única e exclusivamente é o diabo. O diabo sim precisa ser resistido, pois aqui está o texto dizendo, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Porém, para me resisti-lo com autoridade, eu preciso estar ligado em Cristo. Lembra aqueles dois que foram imitar Paulo? O Deus de Paulo te repreenda. O que o diabo disse para eles? Paulo eu conheço, Deus de Paulo eu conheço, e vocês quem são? Ou seja, aqui vai ficar claro que nós precisamos de um comprometimento com a palavra para poder vencer e resistir o diabo. Então, guerras e pelejas, aqui vai tratar a questão da guerra, das pelejas internas, da guerra que há entre eu. O Daniel lutando com o Daniel diariamente para vencer. Aquilo que eu já citei aqui, quando o apóstolo Paulo usa lá em Romanos, no capítulo 7, que ele vai dizer, o bem que eu quero eu nunca faço, e o mal que eu abomino vivo fazendo, ou seja, o mal está dentro de mim, e essa toda a questão. A graça que tem é que começa o capítulo 8 dizendo, portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus nos livra disso, nos dá a vitória contra nós mesmos. Então essa peleja está diariamente entre nós. Eu posso resistir o diabo, eu posso usar, como aprendemos na lição passada, o nome de Jesus para expulsar os demônios, porém, dentro de mim, o Daniel contra o Daniel precisa estar abalizado e firme na palavra para vencer e ter essa autoridade espiritual. Ou seja, as guerras e pelejas, então, o Daniel lutando contra o Daniel mesmo. Não o Daniel lutando contra o próximo, contra o outro, não, mas ele mesmo. Os deleites, o prazer na vida, aquilo que muitas das vezes nos leva, queremos até mesmo na vida espiritual, pessoas, nós vimos diariamente pessoas que estão lutando para ser abençoados, por quê? Para ter prazer, abençoados para ter felicidade, abençoados para viver em paz, porque não queremos mais guerrear, não queremos mais as batalhas, não queremos mais atravessar o deserto para chegar na Canaã, nós queremos a Canaã e queremos vencer porque Deus nos deu a vitória, conquistou a vitória na cruz e tal. Então, precisa-se entender o quê? Esses deleites muitas das vezes, né? Quando o Tiago vai dizer ali, você pede e não recebe porque pede mal, ou seja, se está pedindo, se ele está dizendo que está pedindo mal, existe uma maneira boa de se pedir. Se ele está dizendo que eu estou pedindo errado, existe uma maneira correta. Tente trabalhar isso, porque às vezes esse mal está onde? Está em si mesmo. Um exemplo muito claro, rapidinho aqui para você, que eu gosto de usar nesse texto, é Ana. Ana, a mãe de Samuel. Será que a única vez que Ana orou para pedir um filho foi aquela vez? Não, aquela vez, provavelmente outras vezes Ana já orou dizendo, Deus dá-me filho, mas quem sabe quantas das vezes ela orou dizendo assim, Deus me dá um filho para me esfregar na cara da Penina e ela parar de me incomodar, me chamando de estéril e tal e tantas outras coisas. Ou seja, Ana queria o filho para mostrar que era mãe. A partir do momento que Ana percebe que muito mais do que ela precisa um filho, o povo estava precisando de um homem de Deus, ela ora diferente. Como é que ela ora? Ela ora dizendo, Deus, se tu me der um filho, esse filho vai ser teu, ou seja, vai servir esse povo. O que Deus fez? De imediato respondeu a Ana, por quê? Porque o filho dela, ela pede, até então pedia e não recebia porque pedia mal. Agora ela pede pensando no reino e Deus dá filhos para Ana. Então trabalhe isso, ou seja, os deleites, tem que cuidar com essa expressão, por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa, não, deleites é o quê? É esbanjar, é fanfarrar por aí. Não, não, não. Os deleites aqui está ligado àquilo que eu faço com egoísmo, aquilo que eu peço com egoísmo, pensando no meu prazer exclusivamente. Então trabalhe isso com os seus alunos e mostre para eles a questão de que nós precisamos vencer os deleites pessoais nossos e pensar mais em prol do reino de Deus. Cobiçosos e invejosos, né, o ponto 3. O ponto 4, adúlteros e adúlteras. Aqui nós vamos ver que Tiago trabalha bem o eu. Essas questões aqui não está no diabo, essa questão está em nós. Então precisa ser trabalhado. Lembre-se que adúlteros e adúlteras aqui, nós vivemos num contexto cultural que a expressão adúlteros e adúlteras é sempre voltada para a questão da promiscuidade, da traição no casamento, enfim.
a questão do adultério enquanto o pecado sexual, mas aqui para eles também tem um outro peso além desse, que é o peso da adoração a outros deuses. Aqui para os judeus é muito usado a expressão adúlteros e adúlteras quando o povo adora outro Deus que não seja o Deus de Israel. Então trabalhe isso também com os seus alunos, deixando claro que esse eu nosso precisa morrer, para que a gente possa fortificar. Porque daí chegamos no terceiro tópico. E querido professor, deixa eu lhe dar um conselho. Muitas das vezes eu tenho visto, assistido aulas por aí, que o professor não consegue chegar no final da lição. É importantíssimo nessa lição de número 5 que você chegue no terceiro tópico. Por quê? Porque o terceiro tópico é que vai deixar claro que a nossa comunhão com Deus é que vai nos dar autoridade para resistir o diabo. Vencer. Vejamos aqui, a ideia de Tiago ao concluir essa sessão da epístola é a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro, inspirado por Levítico, mas é com o santo que é aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, Pedro também dá essa ideia de que para vencer as coisas do mundo e até mesmo o diabo, nós precisamos de uma vida de santificação. Tiago apresenta, ponto 1 desse terceiro tópico aqui, Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. Ou seja, assim o Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. Tiago apresenta aqui que nós precisamos dessa comunhão com Deus para vencer. O segundo ponto, a submissão a Deus. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Perceba que Jesus quer a intimidade, quer exclusividade para que a gente possa vencer. E o terceiro ponto, os lamentos e os resultados. Tiago continua com a sua exortação, sentir nessas misérias, ou seja, sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir os risos pelos lamentos, sentir angústia, a nos humilhar diante de Deus. Isso aqui é muito importante é importante, professor, que você chegue nesse ponto, porque isso aqui é que vai nos deixar claro diante de Deus. Como nos deixar claro? Nos deixar transparente. Quando nós vivemos esse estado aqui, quando nós entendemos esse estado que Tiago está dizendo, sentir as vossas misérias, substituir a sua alegria por pranto, ou seja, entre em consciência de quem você é para que você possa vencer. Querido professor, é de suma importância, eu repito, que você chegue a esse ponto da lição para que ela faça sentido, porque para nós vencermos, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Lembre-se, uma vida de comunhão com Deus fraca nos leva a uma vida de fé fraca. Sem poder, sem autoridade, sem força. E tudo isso nós precisamos vencer numa vida de intimidade com Deus. Jejum, oração e a palavra de Deus. A receita não mudou e isso precisa ficar claro e esclarecido para os nossos alunos. Conclusão, então, Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo das nossas almas. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é santo. Resistir ao inimigo no contexto de Tiago resume-se em cada um de nós sujeitar-nos à vontade de Deus. E cheguemos-nos a Ele. Devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. E essa é de dependência de Deus que nos leva à vitória com Cristo. Ou seja, uma vez que nós estamos ligados com Cristo, enxertados em Cristo, é que nós teremos força e autoridade para resistir o diabo. Então, voltando lá no tema da lição, o inimigo que precisa ser resistido. Quem é esse inimigo? Eu lhe aconselho a começar a sua aula fazendo essa pergunta. Quem era esse inimigo? Quem é esse inimigo que precisa ser resistido? De prontamente, muitos vão responder dizendo, o diabo. Não diga que eles estão errados. Não, não diga isso, porque não estão. O diabo também precisa ser resistido, mas ele será resistido mediante a nossa vida de intimidade e comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua aula. Estamos orando por você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, faça os seus comentários, que nós estamos aqui na Iades TV para lhe auxiliar. Um grande abraço e uma ótima aula em nome de Jesus.